A entrevista de hoje aborda o tema Os Jovens e a Visão do Futuro. Vamos conferir? Olá, é um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez. Hoje nós queremos abordar um tema que diz respeito à nossa juventude. Juventude é essa que tem, de alguma forma, a par de ser a esperança de todos os povos, de todas as nações, também preocupações para os pais, para os educadores, para a sociedade de maneira geral. Conosco hoje, Daniel Rossi, educador, professor da PUC Paraná, evangelizador também. Daniel, é um prazer recebê-lo aqui. Agradeço. Vamos perguntando para você, Daniel, você tem larga escala aí de experiência com evangelização de jovens. Qual é a expectativa do jovem hoje e qual é a visão do educador acerca do que o jovem imagina para a sua existência? Como é que o educador vê o jovem hoje diante dos desafios existenciais? Você sabe, Daniel, que é uma coisa interessante, que eu tive a oportunidade de conversar há poucos dias atrás com um professor da nossa instituição, que é um professor muito conhecido aqui na região, no sul do país, é professor há mais de 30 anos, né? E na sala dos professores, naquele horáriozinho do café, ele me disse, veio contando um caso de um aluno do último ano, que não conseguia fazer uma operação simples, estava desistindo muito rapidamente, etc. E ele, professor, estava indignado com a falta de vontade, né, desse aluno específico. Ali, nenhuma maledicência nisso, ele contando uma experiência de sala de aula, veio assim, para o intervalo. E eu perguntei ele, professor, o senhor é professor há mais de 30 anos, né? Como é que o senhor vê os jovens de hoje em dia, né? Como a tua pergunta, Daniel? Ele disse, foi mudando, essas gerações estão mudando. E ele disse, o que me preocupa hoje é uma geração que me parece um pouco, ela sonhadora, por um lado, e muito volátil, por outro lado. Os sonhos agora têm prazo, curto prazo, né? São jovens, dizendo ele, em maioria, né? Os que passam nos bancos escolares mais formais, que não têm uma preocupação, um planejamento futuro, talvez como levas de jovens de gerações anteriores, que pensavam em família, pensavam em carreira, ou pensavam em estruturar-se para um futuro. Ele diz que esse é um jovem que pensa muito no curto prazo. No imediatismo, né? No imediatismo, no resultado rápido, o que for para frente ou para muito depois, o jovem já tem aquela preguiça quase que espontânea de se dedicar a fazer. E aquilo me chamou muita atenção, né? Essa proposta do jovem lançar mão da oportunidade que ele tem de se planejar, competência, habilidades que poderia ter pensando em carreira, ou pensando na sua vida mesmo pessoal, filosófica, hobby, arte, né? Se são coisas que demoram demais, ele prefere trocar por outras cujo resultado seja mais rápido. Né? É a chamada geração Y, tem algumas características, né? Mas eu queria, Daniel, extrair exatamente da tua vocação e da tua atuação na área como educador, como é que os educadores formais, a escola, os professores, né, são capazes de abordar ou de extrair algum conteúdo acerca da expressão do jovem no que respeita à vida futura? Como é que a educação formal enxerga essa questão? Olha, interessante, a educação formal passa, por causa disso, essa mudança no perfil dos jovens, nos bancos escolares, está causando na educação formal, nas escolas, universidades, faculdades, nos professores, nos educadores formais, uma necessidade de rever seus métodos pedagógicos, rever a maneira com que ele ensinava ou vinha acostumado há muitos anos ou gerações a ensinar. Eles estão percebendo que colocar 40, 50 jovens numa sala fechada por 3, 4 horas a fio todos os dias gera um aprendizado muito pequeno para esse jovem, que ao mesmo tempo que é imediatista, tem um potencial enorme de mudar o mundo. Não é uma visão só imperfeita do jovem atual, né? Não, é uma visão do jovem que está buscando o imediatismo, que por si só, muitas vezes é ruim, ele não pensa no longo prazo. Por outro lado, tem uma semente de vontade desse jovem fazer acontecer, que os professores das escolas têm que dar vazão para essa oportunidade.
Então, tem experiências que estão acontecendo de escolas tradicionais de primeira linha no Rio de Janeiro que colocaram os games, os jogos que os jovens estão acostumados a jogar, dentro de sala de aula. Tem jogo estratégico que se ensina história, e o professor está puxando isso, e aí o jovem encontra uma linguagem mais dele, mais própria, né? Tem professores tirando os jovens da sala de aula e colocando eles no mundo real, né? Então, os jovens da área de negócios, vamos lá numa ONG que precisa de estrutura, de gestão, e ensinar e trocar e fazer acontecer. Jovens da engenharia, vamos lá numa prefeitura e falar, olha, nós podemos fazer uma obra aqui pequena, simples, mas uma contribuição que a gente dá para melhorar uma parte urbana da cidade, que anda suja, que anda ali desequilibrada e assim por diante. Daniel, me corrija se eu estiver errado. O que você está me dizendo é que a pedagogia hoje não é mais aquela tradicional, educativa, dentro da sala de aula, mas a pedagogia continua sendo a mesma no sentido de contribuir para a formação cultural, educacional, mas agora no meio externo, onde a vivência ela é mais rica. É isso mesmo? Isso, perfeito. E o interessante é que, como se filosoficamente, nós estivéssemos voltando às nossas origens, né? Comênios, que foi um grande educador lá da Idade Média, uma referência, dizia ensinar tudo a todos, sem restrição. Nós entramos depois da Revolução Industrial no ensino muito técnico, né? Uma pessoa aprende contabilidade, só matérias de contabilidade. Ou no colégio técnico, né? Ele faz um colégio técnico lá de magistério, só matérias daquela área específica, e perde a chance de ver o todo. Na visão de Comênios, os jovens tinham que entender um pouco de botânica, de natureza, de biologia. Não importa se a profissão dele fosse contabilidade, ele tem que conhecer a biologia, tem que conhecer a natureza, conhecer a filosofia. E Comênios já partiu do pressuposto que a cada idade, conforme a sua capacidade, se vai ampliando esse conhecimento. Então, as universidades mais modernas têm percebido isso e tirado, portanto, o jovem. A pedagogia tem se ajustado. Vamos aprender, como diz o apóstolo Paulo no Evangelho, examinai tudo e retende o bem. Não é? Uma visão mais ampla, mais prática, internalizar o conhecimento. Contextualizar. Né? Contextualizar e sair fazendo, sair realizando. Daniel, vou te fazer uma pergunta, mas quero a resposta para depois do nosso intervalo. Nosso jovem está preparado para os desafios existenciais da vida presente? Um instante só, já retornamos. Aguarde uns instantes. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Até já! Retornamos com o segundo bloco de entrevistas de hoje, com o tema Os Jovens e a Visão do Futuro. Estamos de volta. Fizemos uma pergunta a Daniel Rossi, educador, que está falando conosco sobre o jovem e a visão de futuro. Pedimos, Daniel, nosso jovem está preparado para esta vida que se descortina aí, cheia de desafios? Como é que é a visão sua acerca dessa questão? A nossa visão é que o jovem precisa de apoio nesse preparo para encarar os desafios da vida futura. Quem é que vai dar apoio para ele? Exato. É um contingente, né, de situações e pessoas, porque às vezes nós julgamos assim, a família tem que dar essa condição. Se a família for desestruturada, o jovem desestruturado será um adulto desestruturado. É bem verdade que é muito possível que em famílias desestruturadas você encontre jovens com mais dificuldades comportamentais, mas isso não é uma lei. Há inúmeros jovens cuja história, cuja biografia já provaram que mesmo num ambiente tumultuado, conturbado, com pais complicados, uma família complicada, ou omissa, ou na orfandade, crescem jovens idealistas e são adultos transformadores. Então o ambiente só não determina um futuro infeliz para esse jovem. Por mais difícil que seja o ambiente, o jovem tem a capacidade de perceber que ele pode ser útil. E, em geral, esses jovens que são realizadores, que vieram num ambiente muito, às vezes, pobre, muito complicado, muito violento, são eles que abrem ONGs, abrem iniciativas, ações sociais para trabalhar com crianças que vivem num ambiente pobre, turbulento, etc. Provando que ele pode seguir em frente. Se a escola pública não dá todas as condições, ou as melhores condições de instrumento, de conhecimento, isso determina que aqueles jovens todos estão fadados à ignorância, a um conhecimento pequeno e a um insucesso profissional? Não também, porque há inúmeros exemplos
que jovens que são de escolas públicas, e nós sabemos no Brasil uma realidade difícil, quase infeliz, de muitas escolas que não dão condições mínimas de conhecimento. Se compara com as escolas particulares e se vê que a distância do que ambas oferecem ao jovem é gritante. E é muito injusto, né? Um jovem ter acesso ao melhor da educação, porque os pais podem pagar, Sim. e o outro jovem não ter acesso a isso, porque os pais não podem pagar e dependem, então, da qualidade pública que nós podemos oferecer. Mas há inúmeros casos, provando, como no primeiro exemplo, de jovens que vivem neste meio, mas crescem com bolsa, usando as bolsas do governo, conseguem fazer uma faculdade, conseguem se superar e criam situações, ou empresas, ou empreendimentos, ou ações fantásticas, mesmo não tendo acesso ao melhor da educação. Ou seja, em resumo, está na mão do jovem, na mão dele determinar, eu posso ser feliz realizando o bem, ou posso me abrigar de uma série de desculpas porque tive uma vida muito difícil. A escolha vai ser dele. O que ele plantar, ele irá colher amanhã. Do que você está falando, vou extrair um questionamento e uma reflexão que faço. Estamos falando de jovens, mas estamos falando de espíritos reencarnados, né? Esse ânimo de não reeditar aquilo que ele está vivendo, quem sabe num lar desagregado, numa inserção social de dificuldades, já pode ser aquele ímpeto espiritual no sentido de que ele seja ou esteja movido por um tropismo divino para cumprir uma missão existencial diferente dessa estrutura que é oferecida na imensa maioria das cidades, porque temos realmente bolsões sociais de dificuldades. Como é que você vê essa visão do jovem, do seu ponto de vista espiritual? Olha, você tocou num ponto que é crucial, né? O que a filosofia espírita nos dá neste assunto, que é o conceito da reencarnação, Sim. não é só que amplia por demais a visão que nós temos da vida, ela dá uma visão de vida, né? Não é só uma questão de ampliar, ela realmente nos dá um amparo de entender que este jovem de hoje já foi espírito maduro outras tantas vezes e que, baseado nos métodos, aprendizados que teve anteriormente, ele pode se destacar mesmo no ambiente mais turbulento. E Deus assim o permite para que esse jovem seja um exemplo para outros jovens que são também espíritos milenares, mas naquele ou naquele outro assunto ainda não tão maduros, não tão preparados, ainda requerem provas, às vezes até expiações, mas aqueles jovens que são iluminados por conta da oportunidade que a reencarnação deu, e eles já tendo méritos adquiridos em vidas anteriores, de se mostrarem equilibrados, mesmo em ambientes hostis e difíceis, são farol para esses demais jovens. Então, esse sistema é maravilhoso, porque a gente pode se espelhar em alguém que venceu as dificuldades, passando por dificuldades incríveis, e a gente pensa, puxa vida, eu tenho tanto menos dificuldade que ele, então eu posso também vencer, eu posso seguir adiante, né? Sabendo que ambos podemos ter maturidades muito distintas, baseadas nas vidas anteriores que tivemos. Mas exemplo bom de um jovem quando se levanta é exemplo milenar para milhares de jovens que também querem e pretendem se levantar. Daniel, 1 minuto e meio para falarmos do jovem diante da escolha da carreira e do casamento, a constituição do lar. Como é que estamos hoje diante dessas duas questões? Carreira profissional e a constituição de um lar. Isso. Nessa lógica do jovem em relação à vida futura, esses dois pilares, a constituição da sua própria família, o casamento, e a sua escolha profissional. Se esse jovem segue guiado pelo imediatismo, que caracteriza uma grande massa da geração atual, muitos optam por uma carreira que dê o retorno financeiro o mais rápido possível. Esse jovem está incorrendo num erro bastante grave, que é não olhar-se para si próprio, descobrindo talentos, propensões, vocações que ele tenha, para determinar uma carreira naquilo para a qual ele tem as competências, ou tem competências em potencial. Quando ele mira apenas numa carreira que dê um viés financeiro, ele pode até ter esse objetivo alcançado. Mas, em geral, lá perto dos 40 anos de idade, começa a infelicidade. Não é isso que eu gosto, não é isso que eu quero. Ele vem triste do trabalho, ele vai para o trabalho já assoberbado, já vai estressado, porque não faz com prazer, não faz com alegria. E a arte, o trabalho, é a arte realizada com amor, né? Então, faz toda a diferença quando o jovem olhar para o futuro, pensar assim, eu queria deixar uma marca, não só um currículo,
de empresa. Queria deixar uma biografia. Portanto, se eu escolho carreiras que têm mais a ver com as minhas propensões, se eu me descubro mais, eu estou aprendendo mais, me descobrindo, Perfeito. escolhendo com mais assertividade, né, um futuro onde eu possa ser mais útil para a própria sociedade. Já em si é um benefício. E em relação aos casamentos, estamos na época onde no IBGE a cada 2, 1 dá em divórcio. Escolhas rápidas, escolhas de curto prazo, ou baseadas no prazer, ou baseadas numa lógica até financeira do casamento, da união, devem ser substituídas, a pouco e pouco, por uma velha e nova questão. O amor profundo, o respeito profundo nessas escolhas, né? Que vai fazer com que ele tende a acertar mais do que errar. Não deixar que nenhum interesse material, mais comezinho, mais da vaidade, possa fazer frente, possa ser o objeto de definição, de decisão principal. Não. A decisão principal não está na beleza física, não está no recurso financeiro, está na capacidade que ambos têm de se amar e se respeitar vida dentro. Nosso tempo acabou, Daniel. Nossa gratidão e para você que vence esse desafio de ser exatamente instrumento de serviço, de educação, de orientação para esses jovens que chegam à escola, à universidade, à sociedade, porque são espíritos em processo evolutivo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Agradeço. Obrigado. Fique conosco. A Vida em Foco continua.